Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Índios no Brasil, e hoje eu estou aqui com você mais uma vez para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje, dia 9 de setembro, nós faremos a leitura no livro de 2 Crônicas, do capítulo 30 ao 32. Então, vamos para a leitura, 2 Crônicas, capítulo 30. Ezequias convocou todo Israel e Judá, enviando também carta para Efraim e Manassés, a se reunirem no templo do Eterno em Jerusalém, a fim de celebrar a Páscoa do Eterno, o Deus de Israel. O rei, seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no segundo mês. Eles não puderam celebrar na data prevista, pois não havia sacerdotes suficientes preparados, e o povo não teve tempo de se reunir em Jerusalém. Diante dessa situação, o rei e o povo combinaram outra data. E depois mandaram convites a toda a nação, desde Berseba, no sul, até Dan, no norte. O texto dizia, em essência: venham celebrar a Páscoa do Deus de Israel em Jerusalém. Dos que estavam vivos, ninguém em Israel e Judá havia celebrado a Páscoa como deveria. O rei deu as ordens, e os mensageiros distribuíram os convites assinados pelo rei e por seus oficiais a todo o Israel e Judá. O convite dizia: ó israelitas, voltem-se ao Eterno, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, a fim de que ele se volte a vocês. Vocês que sobreviveram às investidas do rei da Assíria, não repitam o pecado de seus antepassados que abandonaram o Eterno, por isso foram destruídos. Vocês mesmos são testemunhas da destruição que provocaram. Não sejam obstinados como eles. Confiem no Eterno. Venham ao templo que ele consagrou para vocês, para sempre. Sirvam ao Eterno, seu Deus. Assim, vocês não serão mais objetos de sua ira. Se vocês se voltarem ao Eterno, seus parentes e os descendentes levados cativos serão tratados com compaixão e mandados de volta para sua terra. O Eterno é bondoso e compassivo. Ele não rejeitará vocês. Volte e ele os receberá de braços abertos. Os mensageiros foram de cidade em cidade, percorrendo todo o território de Efraim e Manassés até Zebulon. Mas o povo não os levou a sério e zombava deles. Bem, nem todos. Alguns dos que moravam em Azer, Manassés e Zebulon não se constrangeram em aceitar o convite e ir a Jerusalém. Em Judá, os mensageiros foram mais bem-sucedidos. Deus agiu poderosamente entre eles, fazendo que unissem e acatassem as ordens do rei e dos seus oficiais, conforme a palavra do Eterno. Na data marcada do segundo mês, uma imensa multidão se reuniu para celebrar a Páscoa, às vezes chamada Festa dos Pães Sem Fermento. Antes de tudo, decidiram eliminar os altares pagãos que ainda restavam em Jerusalém. Eles o removeram e jogaram todos no Vale do Cedron. Depois, no dia 14 do segundo mês, abateram os cordeiros da Páscoa. Antes, os sacerdotes e os levitas não estavam preparados. Mas depois, envergonhados por sua morosidade, eles se consagraram e ofereceram ofertas queimadas no templo do Eterno. Ocuparam seus postos conforme estava prescrito na revelação de Moisés, o homem de Deus. Os sacerdotes aspergiam o sangue que os levitas passavam para eles. Muitos na congregação não haviam se consagrado de acordo com o exigido, por isso não estavam preparados para oferecer sacrifícios. Mas os levitas tiveram de oferecer os cordeiros da Páscoa no lugar deles, para que todos pudessem apresentá-los ao Eterno. Muita gente, principalmente de Efraim, Manassés, Issacar e Zebulon, não pôde participar da refeição da Páscoa, porque não havia se consagrado adequadamente. Ezequias intercedeu por eles. Que o Eterno, conhecido por sua bondade, perdoe todos os que desejam buscar com sinceridade o Deus de seus antepassados, o Eterno, mesmo ou principalmente a esses que não atendem às exigências de acesso ao templo. E o Eterno respondeu à oração de Ezequias e restaurou todo o povo.
Todos os israelitas que estavam em Jerusalém celebraram a Páscoa, a festa dos pães sem fermento, durante 7 dias, e com grande entusiasmo. Os levitas e os sacerdotes louvavam o Eterno todos os dias, fazendo soar bem alto os instrumentos musicais ao Eterno. Ezequias elogiou os levitas pela maneira em que conduziram o povo à adoração do Eterno. Depois de 7 dias, celebrando, comendo das ofertas de paz e louvando ao Eterno, o Deus de seus antepassados, o povo resolveu estender a festa por mais 7 dias e continuaram a festejar. Ezequias, rei de Judá, forneceu 1.000 bois, 7.000 ovelhas para a consagração. Os oficiais forneceram 1.000 bois também e 10.000 ovelhas. Havia muitos sacerdotes consagrados e preparados. Toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas, os que vieram de Israel e os estrangeiros de Israel e de Judá, uniram-se para a celebração. Jerusalém era uma alegria só, desde a cerimônia da dedicação do templo, construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não se havia testemunhado nada igual na cidade. Os sacerdotes e os levitas encerraram com a bênção sobre o povo. Deus ouviu a oração deles, que subiu ao céu, sua habitação sacra. 2 Crônicas, capítulo 31. Depois da celebração da Páscoa, todos retornaram às suas cidades em Judá. Ao chegar, destruíram os monumentos de pedra, demoliram os postes sagrados e os altares das divindades ligadas às orgias religiosas e aos ídolos locais. Não pararam até terem percorrido os territórios de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés. Só então voltaram para casa e retomaram suas atividades. Ezequias organizou os grupos de sacerdotes e de levitas e dividiu as tarefas, distribuindo as funções na condução do ministério de oferecer os sacrifícios, para garantir a apresentação das diversas ofertas e o louvor e ações de graças ao Eterno em todos os cultos. Também definiu sua contribuição pessoal para as ofertas queimadas das adorações da manhã e da tarde, dos sábados, das festas da lua nova e de outros dias sagrados, como prescrevia a revelação do Eterno. Pediu ainda que a população de Jerusalém assumisse o sustento dos sacerdotes e dos levitas, para que eles pudessem se dedicar inteiramente à revelação do Eterno, sem interrupções ou distrações. Assim que a solicitação de Ezequias foi divulgada, os israelitas corresponderam generosamente, ofereceram o melhor da colheita de trigo, do vinho, do azeite, do mel, enfim, de tudo que se produz no campo. Não economizaram em nada. Também trouxeram o dízimo de tudo, do gado, das ovelhas e de tudo que possuíam, e de que havia sido dedicado ao Eterno. Tudo foi organizado e estocado. Esse trabalho começou no 3º mês e só foi concluído no 7º mês. Quando Ezequias e seus oficiais viram a quantidade de ofertas empilhadas, louvaram ao Eterno, elogiaram o povo de Israel. Depois Ezequias perguntou aos sacerdotes e aos levitas o que fazer com tanta oferta, com tantas ofertas. Azarias, o sacerdote principal da família de Zadok, respondeu: depois que o povo começou a trazer as ofertas para o templo do Eterno, há mais que o suficiente para todos comerem à vontade e ainda sobra. O Eterno abençoou o seu povo e essa é a prova. Ezequias mandou que limpassem e arrumassem as despensas do templo do Eterno. Quando ficaram prontas, armazenaram ali todos os dízimos e ofertas consagradas. O levita Conanias foi designado para esse trabalho, auxiliado por seu irmão Simei. Jeiel, Azarias, Naate, Azael, Jeremote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia eram supervisores, sob as ordens de Conanias e Simei, que por sua vez estavam subordinados às determinações do rei Ezequias e de Azarias, o sacerdote principal do templo de Deus.
Coré, filho do levita Imna, guarda da porta leste, ficou encarregado das ofertas voluntárias e tinha a responsabilidade de distribuir as ofertas consagradas e as coisas dedicadas a Deus. Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Jecanias eram leais ao seu chefe na distribuição das ofertas nas cidades dos sacerdotes. Eram honestos na divisão dos suprimentos entre seus companheiros sacerdotes, jovens ou idosos, e entre todos os homens de 30 anos de idade ou mais que ministravam diariamente no templo do Eterno, de acordo com seus turnos e tarefas. Os turnos eram formados pelos sacerdotes oficialmente registrados, de acordo com a família a que pertenciam, e os levitas de 20 anos de idade ou mais, conforme a função que exerciam. O registro genealógico oficial incluía todos da congregação, crianças, mulheres, filhos e filhas. Todos demonstravam grande dedicação no ato de ofertar e na consagração pessoal. Ninguém ficou de fora. Os descendentes de Arão, os sacerdotes que viviam nos campos, mas que pertenciam às cidades dos sacerdotes, contavam com homens respeitáveis, prontos para a distribuição na porção de cada sacerdote registrado na genealogia oficial dos levitas. Ezequias começou e deu continuidade a essa obra em todo o território de Judá. Ele foi correto perante o Eterno. Sempre que assumia uma tarefa, fosse relacionada ao templo de Deus, fosse concernente à obediência à lei e aos mandamentos, ele buscava a orientação de Deus e se dedicava de corpo e alma à sua execução. Por isso, ele era muito bem-sucedido em tudo que fazia. Segundo Crônicas, capítulo 32. Depois destes fatos e desses exemplos de fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, declarou guerra a Judá. Ele sitiou as cidades fortificadas e estava determinado a invadi-las. Ezequias, quando percebeu a estratégia de Senaqueribe para tomar Jerusalém, foi consultar conselheiros e líderes militares sobre um assunto em particular: o abastecimento de água fora da cidade. Todos concordaram com a ideia do rei e um verdadeiro mutirão foi realizado para entupir as fontes e destruir o canal que atravessava a terra. Eles diziam: por que deixar que os reis da Síria se abasteçam com essa água? Ezequias também decidiu fazer reparos em todas as brechas do muro da cidade, construir torres de defesa, erguer outro muro mais distante e reforçar a rampa de defesa, o Milo, da antiga cidade de Davi. Também construiu um grande depósito de armas para guardar lanças e escudos. Em seguida, nomeou oficiais militares para comandarem o povo e convocou toda a população a se reunir na praça central, em frente da porta da cidade. Reunido o povo, Ezequias disse: sejam fortes e corajosos, não tenham medo do rei da Síria e seu exército. Estamos em grande número, enquanto eles não passam de meia dúzia de gatos pingados. E ainda temos o Eterno do nosso lado para nos ajudar e lutar por nós. Animados com as palavras de Ezequias, o povo criou coragem. Passado um tempo, Senaqueribe, que tinha montado acampamento em torno de Laquis, enviou mensageiros a Jerusalém com a seguinte mensagem ao povo de Judá e a Ezequias: Senaqueribe, rei da Síria, mandou dizer: vocês acham que estão seguros nessa fortaleza chamada Jerusalém? Que ingenuidade! Acham que Ezequias vai defendê-los? Não se enganem. Ezequias está iludindo vocês quando diz: o Eterno, nosso Deus, nos defenderá contra o povo do rei da Síria. Todos vocês morrerão. Não foi esse Ezequias que eliminou todos os altares locais e determinou um único local de adoração? Vocês sabem o que eu e meus antepassados fizemos a todas as nações vizinhas? Por acaso um único Deus em algum lugar conseguiu me resistir? Vocês conhecem algum Deus de alguma nação conquistada por mim ou por meus antepassados que tenha conseguido algo contra mim? O que os faz acreditar que a ajuda do seu Deus será suficiente? Não deixem que Ezequias leve vocês na conversa.
Não deixem que ele os engane com essas mentiras deslavadas. Não confiem nele. Nenhum Deus de nenhuma nação ou reino pode ajudar seu povo contra mim e contra meus antepassados. O Deus de vocês não tem nenhuma chance contra mim. Os próprios mensageiros também faziam comentários irônicos sobre o Eterno e o rei Ezequias. Senaqueribe continuou mandando cartas e em todas insultava o Eterno, o Deus de Israel. Os deuses das nações não tiveram forças para ajudar nenhuma delas. O Deus de Ezequias não é melhor que eles, talvez seja até mais fraco. E os mensageiros chegaram até o muro de Jerusalém e falavam bem alto para que estivessem sobre o muro. Para quem estivesse sobre o muro. Gritavam em hebraico na tentativa de amedrontá-los e convencê-los a se render. Eles insistiam em confundir o Deus de Jerusalém com os deuses dos povos feitos por mãos humanas. O rei Ezequias, junto com o profeta Isaías, filho de Amós, foram orar e clamar ao céu. O Eterno respondeu, enviando um anjo que destruiu todos os que estavam no acampamento dos assírios, soldados e oficiais. Senaqueribe foi forçado a voltar para casa, envergonhado e humilhado. Quando ele entrou no templo do seu Deus, foi morto pelo próprio filho. O Eterno livrou Ezequias e os moradores de Jerusalém de Senaqueribe, rei da Assíria, e dos demais inimigos, e continuou cuidando do povo. Pessoas surgiam de todos os lugares, trazendo ofertas ao Eterno e presentes valiosos a Ezequias, rei de Judá. As nações vizinhas ficaram admiradas enquanto Ezequias ganhava popularidade. Passado um tempo, Ezequias ficou gravemente enfermo e quase morreu. Ele orou ao Eterno, que respondeu com um milagre. Mas, em vez de ser grato, Ezequias se tornou arrogante, o que despertou a ira do Eterno contra ele, contra Judá e contra Jerusalém. Mais tarde, Ezequias e o povo de Jerusalém reconheceram sua arrogância. Por isso, o Eterno conteve sua ira enquanto Ezequias viveu. Ezequias enriqueceu e era muito respeitado. Ele teve de construir depósitos para guardar a grande quantidade de prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e objetos de valor. Ele também construiu armazéns para os cereais, o vinho e o azeite e currais para o gado e as ovelhas. Fundou cidades para seu uso próprio e criou enormes rebanhos de ovelhas e bois. Deus concedeu a ele muitas riquezas. Ezequias também foi responsável por desviar a saída superior da fonte de Giom para o lado oeste da cidade de Davi. Ezequias foi bem-sucedido em tudo o que se propôs realizar. Mas quando os governantes da Babilônia enviaram mensageiros para saber a respeito do milagre que havia acontecido, Deus o deixou por conta própria para ver o que ele faria, pois queria testar sua fidelidade. O restante da história de Ezequias e de sua fiel dedicação você pode ler por você mesmo. Está escrito na visão do profeta Isaías, filho de Amós, nos anais dos reis de Judá e de Israel. Ezequias morreu, foi sepultado na parte superior do cemitério do rei Davi. Todos em Judá e Jerusalém foram ao funeral. Ele teve um funeral com todas as honras. Seu filho Manassés o sucedeu. Somente até aí, fique conosco, a paz do Senhor Jesus, até a próxima leitura.